E aí, pessoal, passando aqui para falar de como funciona o nosso processo de transmissão em grandes eventos. E para o vídeo de hoje, vamos falar sobre o Copa Sul 2025. Vamos falar sobre o nosso backstage, sobre pré-produção, qual foi a nossa estratégia para que a entrega fosse da melhor forma possível. Pré-produção. Como o termo já diz, pré. Sem ela, galera, não tem uma entrega boa. Se você tem um grande evento, se você tem um grande time, se você precisa alinhar com várias áreas, se você não tem uma organização, pode ter certeza que da entrega o teu time vai ficar batendo cabeça. Então, o que a gente faz aqui na pré-produção? A gente alinha todo o mapeamento de câmera, a gente alinha todo o conteúdo que vai ser publicado, vai ser exposto dentro da transmissão. Então a gente tem as artes, a gente tem as vinhetas, tem os contadores. A gente verifica todo o cronograma do evento para saber onde é que cabe qual tipo de conteúdo, qual tamanho de conteúdo. Então tudo isso você precisa organizar antes, na pré-produção, para que quando chegar na hora, tudo isso já saia como alinhado. Até porque, galera, se você trabalha sozinho e está acostumado a levar tudo com você, quando você trabalha em transmissão ao vivo, você tem um time. E se você chega para um evento e você não tem um time alinhado, o que acontece? Fica um perguntando para o outro. E aí você deixa de fazer aquilo que você tem que fazer para poder estar ajudando o amiguinho. Então a pré-produção é aquele momento onde você organiza as tarefas, alinha o time para ter uma execução de excelência. Uma das primeiras coisas que a gente traz para a mesa são as cenas, tá? O que são cenas? A gente está acostumado a falar de gravação, né? Ah, cena 1, cena 2, cena 3. Na transmissão ao vivo, eu também trago esse termo para a gente, cena, e eu começo a pensar o seguinte: agora na transmissão ao vivo, o que está passando? A gente está passando arena? A gente está passando um vídeo? A gente está com os narradores? A gente está com exposição de marca? E eu costumo dizer que essas são as nossas cenas na transmissão ao vivo. Eu não vou falar de câmera de um lado, câmera do outro, cruzada, móvel, porque para quem está fazendo transmissão, isso é só um papel do DTV que vai cortar e vai entregar isso para a gente. As cenas pro ao vivo são, de fato, essas diferenças entre exposição. Então, trazendo aqui para o Copa Sul, o que a gente tinha? A gente tinha imagem da arena, a gente tinha a imagem de outra arena, onde estava tendo uma competição em parada de LPO, a gente tinha o repórter externo, tínhamos os narradores em 3 idiomas, português, inglês e espanhol, tinha exposição de vídeo e tinha as artes que a gente precisava entregar. Arte em L, banner inferior, um banner aéreo e até um aviãozinho passando. Então, o que eu vou fazer com todas essas cenas? A gente precisa entender qual o papel de quem na hora de estar entregando essas cenas e como a gente precisa estar posicionado naquele momento. Como assim posicionado, Felipe? Eu tenho uma arte que eu preciso mostrar com o detalhe do atleta com aquele equipamento. Então, olha o alinhamento. Se eu tenho um equipamento e possivelmente dentro da arena eu tenho algum atleta usando equipamento da mesma marca, eu preciso conectar os dois na hora de expor aquela marca. Imagina eu mostrar a pessoa com um negócio e eu vou fazer propaganda de uma coisa que não tem nada a ver. Então, não está conectado. Então, precisa alinhar o quê? Essa cena eu preciso de revelar um atleta usando equipamento dessa mesma marca no qual vou fazer ativação na transmissão ao vivo. Essa cena eu preciso de qual câmera? Fechada ou aberta? Isso também vai depender. Cada arte eu tenho uma exposição diferente. Tem arte que ocupa um banner inferior muito grande, então eu preciso dar um respiro no chão. Então, tudo isso aí são coisas que a gente alinha cena a cena. Quando eu estou tocando um vídeo, eu tenho que fechar todos os áudios.
Quando o vídeo acaba, eu volto para minha arena, eu volto para o narrador. Para onde que eu volto depois de um vídeo? Está no cronograma, tem que estar alinhado. O operador de VMix tem que saber para onde é que volta. Quando eu voltar, o que eu faço? Eu tenho o logo, eu tenho áudio aberto, tenho áudio fechado. Então, trabalhamos com cenas. Então, cada cena eu tenho todo esse setup que precisa ser configurado. Em cima disso, a gente começa a fazer o quê? Automações. O que são as automações? Como eu falei, cada cena pede um requisito diferente. Então, se eu estou com o narrador, eu estou com o áudio do narrador aberto. Se eu estou com vídeo, eu tenho o áudio do vídeo aberto e o narrador está fechado. E por aí vai. Se eu estou com vídeo, eu não tenho a logo do evento, porque está dentro do vídeo. Quando o vídeo sai, eu tenho que voltar com a logo de novo. Quando eu starto um timer, eu starto um contador. Tudo que acontece ali, você pode sincronizar ações. Então, a automação nada mais é que eu pegar uma única tecla e colocar várias funções acontecendo ali em paralelo. O que isso traz para a gente? Paz, galera. Paz. Se você quer ter paz na transmissão, você faça automação. Como é que você acha que acontece numa grande emissora? Lá nem sempre você tem tanta transmissão, tanta automação, mas você tem um time grande pra caramba. Então, como é que você otimiza o processo? É realmente especificar cada cena que você tem, como é que você quer cada cena, e aí você separa tudo que você precisa fazer. Olha, eu demoro cerca de 1 mês ou mais criando essas cenas e criando esses processos. É claro que alguns eventos, como o Copa Sul, é um projeto que eu já tenho desde 2022, no qual venho melhorando, aprimorando cada vez mais. Eu sou chato pra caramba. Então, praticamente todo ano, eu paro com o meu time, a gente pega a nossa listinha de lições aprendidas, a gente debate e fala qual foi o nosso maior gargalo, o que trouxe pra gente mais insegurança, o que teve falha, o que estava bom que pode ser melhorado. E a gente cai para cima e começa a fazer tudo do zero, quase que de novo. Então a gente já tem todo o background na nossa mente das cenas, a gente já tem o feedback do ano anterior, do último evento, e dali a gente começa a traçar metas de melhoria. Agora, com relação à câmera, sobre tecnologia, sobre aquilo que todo mundo quer ouvir, que parece a parte mais importante, não é mais importante. A pré-produção é a mais importante. Essa organização é a parte mais importante. Mas vamos lá, como é que isso acontece, né? A parte de tecnologia, ela começa bem antes também, já na pré-produção. Né? É algo que anda em paralelo ali. Então eu tenho a parte de VMix acontecendo e eu tenho a parte de tecnologia que vai rolando em paralelo. Então a primeira coisa que eu faço é um desenho técnico de tudo que eu tenho para dispor para o evento. Então toda a infra de câmera, mesa de corte, mesa de áudio. Se eu tenho vários idiomas, eu começo a pensar nos VMix de cada idioma, parte de iluminação, tudo que eu tenho, que eu vou usar no projeto, eu já costumo desenhar. Tá? Então já tenho a minha base pronta para aquele projeto ser entregue. Além disso, o que a gente começa a fazer? Junto do time de produção, o que a gente consegue trazer para esse evento? Qual é o elemento que a gente vai trazer para cá? Quais são as provas? Quais são as demandas? Deixa eu ver o que vai acontecer no teu evento, para eu ver o que eu consigo trazer de novo. Um drone, 2 drones, o que vai acontecer? Então, junto da produção, a gente começa a debater ideias. Então, o projeto de tecnologia, eu tenho a base pronta, mas ele vai sofrendo mudança de acordo com a necessidade do meu evento. Então, eu não sou engessado, o nosso time não é engessado, e a tecnologia, ela está aqui para trazer inovações. Então, chega o momento que eu tenho todo o workflow de tecnologia finalizado, projeto do VMix finalizado. Que momento que vai acontecer agora? As marcas, os patrocinadores, já receberam uma Media Kit com antecedência, com todas as exposições de marca, seja banner inferior, arte em L, exposição de logo, time, por aí vai. Eles começam a enviar conteúdos para a gente. E, durante a pré-produção, o que a gente fez? Conteúdo demo. Então, eu tenho uma banner inferior, tenho uma arte em L, eu tenho tudo isso, demonstração, para quê? Para a gente conseguir fazer as automações. Então, quando o cliente manda esse material para a gente, opa, não chegou material novo agora, uma pilha de conteúdo para a gente trabalhar. Não, a gente já tinha feito tudo isso. Esse estudo de caso estava pronto. Então a gente começa a substituir o conteúdo pelo material finalizado. Então, chega perto do evento, eu não estou desesperado com aquele caminhão de conteúdo chegando novo. Eu trabalhei antes. Consegui entender a necessidade,
o tão importante que é a pré-produção, ela é importante para o contratante, ela é importante para a gente. A parte mais importante do seu evento é essa, não pode pular essa etapa. Você não pode encurtar uma pré-produção. Eu chego, inclusive, a declinar um evento ou outro por conta de pré-produção. Se a pessoa fala assim, eu quero organizar um evento de CrossFit em uma semana, não dá. Tô fora, não dá. Não vai ser a minha entrega, entendeu? Então, a pré-produção é a chave do game para você ter uma boa entrega. Mapa de câmeras. No piso de competição, trabalho sempre com 2 câmeras móveis, tá? Normalmente, como é que essas câmeras funcionam? A gente pensa o seguinte, quem está ganhando precisa ser visto. Então, se você não está liderando, provavelmente você não apareça tanto. Então, as câmeras móveis, elas têm um papel fundamental de mostrar quem está liderando. Então, exemplo, início de prova, elas estão um pouco afastadas. Quando a prova começa, eu estou ali com as minhas 3 câmeras fixas no tripé trabalhando. Então, eu tenho um plano composto mostrando todo mundo. Eu tenho uma panzinha revelando um pouquinho mais fechado todo mundo. Então, com o tripé eu começo a mostrar a dinâmica de prova. E as móveis começam a fazer o quê? Verificar quem está se destacando. Então, o que a gente começa a fazer ali? Opa, móvel 1 vai na raia tal, câmera 2 vai na raia tal. Então, a gente começa a mapear ali quem está liderando prova. E assim a gente tem as móveis normalmente seguindo quem lidera e as 3 câmeras no tripé dando apoio, mostrando plano composto, não pode perder linha de chegada. Eu tenho minha câmera lateral que, por exemplo, é quem faz toda a pan do evento, mostrando lado a lado ali do que está acontecendo, que é uma visão, estratégia para o público, em conseguir olhar a arena e entender quem está na frente. Então, cada câmera tem o seu papel ali. É claro que tem milhões de coisas que a gente faz que não dá para eu ficar falando aqui. Então, a gente tem uma estratégia antes da prova começar, a gente tem uma estratégia de fim de prova, a gente tem diversas estratégias que é passado para todo mundo. Então, a gente também tem a entrevista depois, enfim, acontece diversas coisas ali com o mapa de câmera. Então, eu falei só um pouquinho, não vou revelar todo o meu segredo, não. Tem uma parada muito engraçada que eu falo com o time, é o seguinte, não é nem que eu falo com o meu time, não, é que eu falo com os outros times. Pessoal, durante o evento não fale comigo. Não fale comigo, eu não quero falar com ninguém, somente com quem está de fato atuando na função junto comigo. Como assim, Felipe? O operador de VMix fala comigo, o narrador fala comigo, câmera fala comigo, pessoas externas eu peço para que não falem comigo. Então, como é que isso funciona? A comunicação operacional, galera, é a base de tudo, tá? E a gente precisa estar realmente conectado com o assunto principal. Então, o que eu tenho hoje aqui, né? Eu tenho ali o time também de assistente, eu tenho um time que me dá suporte. Aí esse ano a gente tinha uma peça fundamental ali, que tudo que chegava tinha que passar por essa pessoa. E essa pessoa filtra e me traz somente o que é necessário. Ou seja, ela tenta resolver sem vir falar comigo, ou se ela tiver que vir falar comigo, ela sabe o melhor momento oportuno para vir falar comigo. E por que isso é um problema, tá? Normalmente a gente está com fone de ouvido, né? E só a gente sabe que a gente está ouvindo. Ou seja, a gente não está com a caixa de som. O meu ouvido, normalmente, galera, eu escuto narrador, comentarista, né? Convidado, eu escuto o meu time de câmera, normalmente também escuto o retorno do VMix, ou seja, no meu ouvido aqui são 1 milhão de informações simultâneas. E de fato eu me conecto em 2 coisas simultâneas de áudio mais o vídeo das câmeras. Então tem um momento que eu entro em transe, sei lá que nome que eu vou dar para isso, mas eu estou 200% conectado em tudo que está acontecendo. E quando vem alguém, toca no meu ombro, acaba tudo. Então assim, durante o evento a gente tem momentos mais relax e a gente tem momentos mais estressantes, de mais atenção. Então a boa comunicação é a base para isso tudo. E como é que a gente faz o nosso processo de comunicação, tá, galera? A gente trabalha em grupos. Como assim grupos? A gente tem o Mascam, a gente tem o backstage, a gente tem produção, a gente tem DTV e a gente tem os narradores. Basicamente são esses grupos aqui. E cada grupo desse fala ou escuta algo diferente uma coisa tua. Por exemplo, os câmeras me escutam full time.
Os câmeras escutam a voz de Deus, que é uma voz de produção que fala com todo mundo de uma vez só. Os câmeras não escutam os narradores. Eles têm que seguir a minha direção. Aí vamos lá, o narrador, ele fala o quê? Para a transmissão, eu escuto ele, até porque o meu corte às vezes depende do que ele está falando, mas o narrador também tem a sua comunicação operacional, uma outra via independente. Aí sim, nessa via ele pode falar e ele entra como se fosse uma voz de Deus. É o momento que o narrador aperta um botão e ele fala para todo mundo ouvir. Quem está em casa, é claro que não. O nosso backstage, por aí vai. O time de backstage se fala full time, eles não falam comigo, porém, tem um momento de soltar uma arte, alguma coisa, eles apertam um botão. Felipe, preciso de um plano assim, um plano assado. Segura aí. Eu vou lá, lanço o plano, eles colocam a arte. Então, eles não ficam falando no meu ouvido o tempo todo, eles ficam falando entre si, entre operador de VMix, entre assistente, entre produção, que eles estão ali com o roteiro na mão, agora vamos fazer a arte assim, vamos fazer assado, nessa próxima prova a gente precisa colocar a arte e tal, a gente precisa agora, o momento vai entrar um grip da Scarril, eu show de bola. Eu sei que quando eu estiver no momento com um atleta fazendo um muscle up, algum movimento de barra, eu vou pedir para alguém dar um close e eu vou falar solta a arte. Então assim, a comunicação operacional faz a entrega ser super fluente. E é engraçado falar sobre, às vezes eu falo comunicação audiovisual e as pessoas não entendem, é que nas nossas câmeras também possui um talhe, né? É uma pecinha que fica em cima da câmera, basicamente um LED, que ele tem um número, que é o número da câmera, e quando esse cara está apagado, teoricamente eu não estou fazendo nada com aquela câmera, quando ela está verde, quer dizer que ela está em preview, eu quero colocá-la ao vivo, e quando acende o LED em vermelho, aquele câmera está ao vivo. E o que isso ajuda, né, na parte da comunicação visual, digamos assim? Eu não tenho necessidade de ficar cantando para o meu operador de câmera que eu estou com ele. Câmera 1, estou contigo, 2, estou contigo, 3, estou contigo. Eu não preciso fazer isso. Esse LED ele acende e o cara sabe que ele está ao vivo. Com isso eu não tenho chicote, eu não tenho câmera pro chão, eu tenho um time muito mais atento, muito mais antenado do que está acontecendo. Às vezes, o que eu preciso? Quando eu sair desse cara, ele tem que correr e fazer uma ação. Então, quando eu saio dele, com o LED apaga, ele sai correndo. Ele não precisou me escutar. Então, esse momento eu posso estar usando para falar com outra pessoa. Entende? Eu posso estar pedindo para a pessoa uma ação e quando eu cortar aqui, todo mundo já vai saber que eu tomei ação, o que é para fazer. Então, o talhe nessa comunicação visual, ela é muito imediata e cansa menos a gente. Eu tenho até uma parada assim, engraçada que aconteceu. A primeira vez que eu estava usando o talhe, a minha comunicação, ela caiu. Né? A gente teve algum problema na base de carregamento e não carregou. O evento começou, deu 1 hora, 2 horas de evento, os rádios foram parando. Na época era uma comunicação antiga que eu tinha. E aí bateu aquele desespero e a gente ficou durante umas 1 hora, 2 horas só usando o talhe. Eu não falava com câmera, eles não falavam comigo, mas o LED verde, vermelho, verde, vermelho. Cara, fluiu sim como uma beleza. Então, acaba que vira um titular e backup, entendeu? Então, comunicação, sem dúvida, é a base de tudo. E aí, olha o relato que eu escutei. E quando eu estava correndo, uma hora o drone veio atrás de mim, eu estava sentindo o cansaço, eu só imaginei as pessoas falando, Joana, indo comigo, assim, sabe? Incentivando então, de casa. Incentivando. E esse sentimento veio muito forte, e eu, na minha cabeça, eu tenho um mindset de me puxar muito, né? Então, assim, eu mantive a tranquilidade, não tá doendo, vai logo acabar, né? E consegui manter um pace. E foi legal o seguinte, cara, a gente sabe que a transmissão leva para quem está em casa uma experiência muito bacana, mas a gente escutou que a gente trouxe um fôlego para o atleta. Então assim, falei, caraca, que maneiro saber que o drone estava ali, foi tipo companheiro de corrida, ela estava correndo, o drone correndo junto e foi junto com ela. Cara, esse foi um momento bem, bem bacana. A primeira vez que a gente colocou o drone, eu acho que trouxe para a galera uma parada tipo assim, caramba, o que esses caras fizeram? Imagina o seguinte, você está num evento onde nenhum lugar do mundo colocou o drone dessa forma, né? Simples
Normalmente era drone estabilizado, lá de fora da arena e tudo mais. Então a gente trouxe um drone FPV. Só que a gente soube a hora de entrar com o drone FPV. Qual foi a estratégia que eu trouxe para o evento? Cara, quando entrar Elite e entrar a prova de corrida e tiver um atleta individual que ele sai para correr ou tiver quase fechando a primeira prova, a gente sai com o drone atrás dele. Dentro da arena a gente tem um telão lá, né? Mas as pessoas não imaginariam que iriam conseguir ver a corrida no telão. O que eles iriam imaginar? Pô, no momento da corrida os atletas vão sair e a gente não vai ver nada. Então o drone ele veio com esse efeito surpresa. Então trouxe experiência para quem estava na arena e para quem estava em casa. Teve até um momento da prova que a gente foi um pouco ousado e falamos o seguinte: Léo, vamos fazer 100% da trajetória? E cara, a gente fez 100% da trajetória. E olha que maneiro a pessoa que está em casa poder ver ali exatamente o percurso do atleta, saber tudo o que aconteceu. Então, cara, o drone, a experiência, o que o telespectador traz, o que o atleta trouxe para a gente de feedback, é um negócio que só alimenta a nossa vontade de querer fazer mais e mais e mais e mais. E além disso, o que rolou? A gente tinha também um repórter, junto com um cinegrafista, fazendo imagens do lado de fora do piso de competição. Então, na área de ativação, fazendo entrevista com atletas, coaches, marcas, e eles traziam esse conteúdo para a gente soltar durante os intervalos. Então, a gente tem os intervalos curtos de prova, que variam em torno de 5 minutos, e tem aquele momento onde você tem que trocar equipamento e por aí vai, que você tem um intervalo mais longo, que normalmente a gente solta o coming up, então a gente soltava elementos do que estava acontecendo lá de fora do piso de competição. Além disso, tinha uma área de competição de LPO, onde a gente colocou câmera lá, onde a gente recebia esse material o tempo todo. Então, nos intervalos, ou até mesmo no ápice do evento de competição, a gente botava um lado a lado mostrando o LPO e a arena que estava acontecendo. Tínhamos uma câmera robô na área externa, onde pegava a entrada dos atletas ali, ou a entrada do público. Então, era um local onde tinha uma clínica de LPO, tinha uma clínica de ginástica acontecendo, o pessoal estava chegando ou saindo do evento. Então, nos intervalos a gente também mostrava isso. E, além de tudo, tinha um podcast ao vivo o dia inteiro, que é o CopaCast. Nosso também, simultâneo ali, lado a lado. Então, olha o tamanho da operação. Ao todo, éramos 17, 18 pessoas, se não falha a memória. Tínhamos 17 câmeras, uma operação com 3 idiomas, português, inglês e espanhol, 4 ao vivo simultâneo. Foi um negócio de tirar o fôlego. Ou seja, se você não tem pré-produção, se você não tem uma boa organização, você não consegue fazer uma entrega dessa não. E aí, você gostou desse conteúdo? Ficou alguma dúvida? Quer dar alguma sugestão? Só colocar aqui no comentário que eu vou responder todo mundo. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima.